manchetes do Brasil e do mundo. O FBI e agências de inteligência de 80 países alertaram hoje para a expansão de uma campanha de hackers ligada ao governo chinês que já havia invadido 9 operadoras de telecomunicações nos Estados Unidos. Segundo esse comunicado, os ataques atingiram pelo menos 200 organizações americanas e se estendem a setores como transporte e hotelaria. O grupo Salt Typhoon, associado ao Exército e ao Ministério de Segurança da China, teria extraído registros de chamadas e dados sensíveis, inclusive de políticos dos Estados Unidos. O FBI classificou essa ofensiva como uma das mais graves da história. Indo para a França, 2 adolescentes de 15 e 17 anos foram indiciados no país por terrorismo, acusados de planejar atentados contra a Torre Eiffel e sinagogas. Segundo o Le Figaro e a France Télévisions, então jornal e rede de televisão, emissora populares por ali, espero que a pronúncia esteja correta, eles foram detidos em 29 e 30 de julho e formalmente acusados em 1º de agosto. Eles são de famílias muçulmanas de origem árabe e trocavam mensagens cifradas em que exaltavam o Estado Islâmico, a ISIS, o Estado Islâmico do Levante da Síria, ou da Síria e do Iraque, aí vocês vão lembrar da organização terrorista que foi muito disseminada no Oriente Médio em 2015, e divulgavam propaganda jihadista, buscando também armas, então, na Deep Web. Eles também discutiam viajar para o exterior para uma chamada Guerra Santa Islâmica. A Procuradoria Antiterrorista da França alerta para o aumento do número de menores envolvidos em terrorismo. Eram 2 em 2022 e cresceu para 18 em 2024. Enquanto isso, a gente tem o seguinte: a Dinamarca convocou hoje o encarregado de negócios dos Estados Unidos em Copenhague, capital do país, o Mark Stroh, após uma reportagem da emissora estatal DR afirmar que cidadãos americanos estariam conduzindo operações de influência na Groenlândia. Segundo o serviço de inteligência dinamarquês, ao menos 3 pessoas com supostos vínculos à presidência teriam atuado para interferir no status político da ilha, incluindo visitas e encontros com líderes locais. O chanceler Lars Løkke Rasmussen, então, da Dinamarca, e a premier Mette Frederiksen classificaram a alegada interferência como inaceitável. Washington ainda não se pronunciou sobre as acusações. Falando nisso, indo para os Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump afirmou na segunda-feira que permitiria a entrada de até 600 mil estudantes chineses em universidades dos Estados Unidos. Isso é uma declaração que foi também repetida ontem na reunião ministerial. Você acompanhou aqui com tradução simultânea esses eventos ao vivo. Isso foi primeiro, então, na segunda com o presidente da Coreia do Sul, o Lee Jae-myung, depois reiterado pela Casa Branca, então, na terça-feira. Isso é uma questão polêmica e ele disse, claro, que haveria ainda uma verificação em termos de quem estaria entrando e de quem não estaria entrando. Entretanto, a coisa é polêmica e estudantes chineses foram alegados antes pelo FBI também como alguns dos principais ladrões de propriedade intelectual de universidades americanas e também estariam, então, trazendo professores, trazendo outras pessoas para que fossem ativos chineses para vazar segredos comerciais e segredos de pesquisa. Uma coisa que foi tido como inaceitável pelo próprio governo Trump anterior. Trump também afirmou, vocês acompanharam tudo isso aqui com tradução simultânea, a gente reitera alguns desses destaques que têm repercutido na imprensa americana, que estava pronto para impor sanções econômicas à Rússia caso Putin não aceitasse um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia. Na reunião de gabinete de ontem, ele disse que não busca uma guerra mundial, mas que estaria disposto a desencadear uma guerra econômica contra Moscou. Trump também tenta viabilizar um encontro direto entre Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, recapitulando uma situação na qual um diálogo bilateral entre os dois era planejado como o próximo passo depois que Trump falou primeiro com Putin, depois com Zelensky, e o que evoluiria para uma cúpula entre 3 partes. Essa semana seria o prazo para acontecer a tal cúpula bilateral, então, entre Putin e Zelensky. Até agora não há sinais de que isso vá acontecer. Pelo contrário, tem até crescido o número de ataques na guerra. Trump também afirmou que pretende abrir negociações de desnuclearização com China e Rússia. O diálogo nuclear é uma questão que tem crescido. Hoje veio uma resposta da China, que disse que desnuclearizar estava fora de questão. Disse que a proposta seria irracional. Foi dito que haveria também uma reunião em Gaza hoje, o que de fato até agora não se concretizou. A gente aguarda para ver como a coisa se desdobra. Foi dito que haveria uma reunião hoje, então, com o Trump presidindo, para discutir qual seria o plano com Gaza depois da guerra. A gente aguarda mais detalhes a respeito do assunto. Já que a gente passou por Rússia, a gente tem também o seguinte: o Kremlin afirmou hoje que rejeita propostas europeias de garantias de segurança para a Ucrânia que incluam a presença de tropas da OTAN no país. Segundo o porta-voz Dmitry Peskov, porta-voz de Moscou, a expansão da aliança militar seria uma das causas do conflito. Ele também elogiou então os esforços de Trump, mas até agora nada a respeito da reunião, conforme a gente vinha comentando.
E passando agora para o Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou ontem a decisão dos Estados Unidos de suspender o visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Isso é uma informação que já havia sido adiantada antes por veículos de imprensa, em particular o Paulo Figueiredo, que, claro, é jornalista exilado junto ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, tem feito articulação nos Estados Unidos, que acabou levando também as sanções sob a lei global Magnitsky. Ele já havia adiantado a informação, mas não havia nenhuma confirmação oficial de qualquer parte. Os Estados Unidos não divulgam isso por princípio. E na reunião ministerial ontem, no Planalto, Lula classificou o ato como irresponsável, confirmando então a sua existência e disse que seria uma medida que era vergonhosa para os Estados Unidos e não para o Brasil. A revogação também teria atingido o senador Rodrigo Pacheco, apesar de não haver confirmação oficial a respeito disso, é a informação que circulava junto com a questão do Lewandowski. Apesar da repercussão, a assessoria do Ministério da Justiça disse que Lewandowski não foi notificado oficialmente e que soube da decisão apenas via imprensa. Tem aí uma divergência, algumas pessoas dizem, o que fontes falam é que ele teria sido notificado pelo e-mail anterior, de quando ele ainda era ministro do STF. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o Brasil poderá acionar a justiça americana contra as tarifas de 50% impostas pelo governo Trump sobre produtos brasileiros. Foi entrevistado pelo UOL, Haddad disse que não haveria lobby, mas que o país recorrerá se necessário. Washington diz que as tarifas vêm por práticas comerciais injustas e citam também, claro, a questão do julgamento de Jair Bolsonaro, que foi premente nos pronunciamentos de Donald Trump até o momento a respeito do assunto. Haddad classificou a medida como um erro político e disse que o uso do dólar fragilizaria o papel do dólar, então, como moeda global. São algumas das manchetes do Brasil e do mundo de hoje. Na sequência,